Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre uma dúvida muito comum de quem gosta e pratica a dieta flexível, que ela se importa principalmente em bater a quantidade de macronutrientes do dia, de carboidratos, proteínas e gorduras. Então, uma pessoa que gosta muito de variar as fontes de carboidratos, proteínas e gorduras que come todos os dias, gosta de variar muito a alimentação, será que teria problema ela bater a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras com absolutamente qualquer fonte desses macronutrientes, desde que a quantidade esteja adequada? Então, olha só, o primeiro ponto aqui é contexto calórico, tá? Então, se essa pessoa está em déficit calórico, comendo menos do que ela está gastando, visando perder gordura, é uma coisa, o impacto será um. Agora, se essa pessoa está em superávit calórico, ingerindo mais calorias do que ela está gastando, visando otimizar o ganho de massa muscular, por exemplo, o impacto será outro, tá? Será bem maior, na verdade, o impacto negativo. Por quê? Olha só, beleza. Falando aí de forma superficial, a gente sabe que existem carboidratos que eles vão ser mais prejudiciais para os parâmetros metabólicos, para a saúde, e gorduras também. A gente sabe que gorduras saturadas, por exemplo, aumentam o risco cardiovascular, podem aumentar o colesterol LDL, né? Então, é interessante ter um consumo reduzido de gorduras saturadas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, as diretrizes médicas, recomendam aí uma ingestão de gorduras saturadas de até 10% da quantidade de calorias totais da dieta. Então, olha só, por exemplo, se você tem uma dieta de 2.000 calorias, né? 10% de 2.000 calorias é 200 calorias. Então, numa dieta de 2.000 calorias, o ideal é que você consuma no máximo 200 calorias de gorduras saturadas. Não ultrapasse isso. Essas são as recomendações das diretrizes de cardiologia, de uma forma geral, tá? Para indivíduos que têm o colesterol LDL já aumentado, essa recomendação ela já é um pouco menor, é até 7% das calorias totais podem ser provindas de gorduras saturadas. Então a gente sabe que as gorduras saturadas elas são mais deletérias para a saúde, elas pioram mais os parâmetros metabólicos, diminuem sensibilidade à insulina, aumentam a inflamação, enfim, aumentam o colesterol LDL. Então, esse tipo de alimento rico em gordura saturada, ele pode fazer mal para a saúde e piorar também os parâmetros metabólicos que podem impactar na estética do seu físico também, né? Só que, como eu falei, o impacto disso será diferente num contexto de déficit calórico e de superávit calórico, tá? Por quê? O contexto de déficit calórico, ele já aumenta a sua sensibilidade à insulina, já diminui a inflamação, o próprio fato de perder gordura, né, já melhora a sensibilidade à insulina, diminui a inflamação, otimiza os parâmetros metabólicos, né, melhora a sua saúde. Então, num contexto de déficit calórico ali, em que você está perdendo gordura, talvez não seja tão preocupante assim você ter uma ingestão de gorduras saturadas um pouco mais alta, em comparação com o processo de superávit calórico. Porque em superávit calórico o impacto disso seria muito maior, porque justamente o contexto de superávit calórico ele favorece uma piora da sensibilidade à insulina, um aumento da inflamação, tá? Então, precisa ficar muito mais atento a essas questões aí de qualidade dos macronutrientes num contexto de superávit calórico. Mesma coisa os carboidratos. A gente sabe que carboidratos de alto índice glicêmico, ricos em frutose, eles podem sim piorar a sensibilidade à insulina, né? Os parâmetros metabólicos e tudo mais. Então, por exemplo, a frutose, a gente sabe que é um carboidrato que é convertido em gordura no fígado muito mais facilmente do que a glicose. Então, o excesso de frutose na dieta também pode ser deletério, tá? Só que também tem um ponto aqui que é importante mencionar que, por exemplo, as pessoas confundem muito achando que as frutas são ricas em frutose. Na verdade, as frutas elas não são grande fonte de frutose, tá?
tá? Na verdade, as frutas nem são uma grande fonte de carboidratos. Elas possuem baixa densidade calórica. Então, elas não têm tanto carboidrato por porção. Se você vai falar de uma fonte de frutose bem significativa, né? Um alimento muito rico em frutose, por exemplo, o açúcar de mesa, a sacarose, né? Alimentos açucarados, tá? Com açúcar mesmo. Porque o açúcar, ele é o quê? Ele é a sacarose. Sacarose é glicose mais frutose. 50% glicose e 50% frutose. Então, se você pega o açúcar, ele é um alimento extremamente rico em frutose. E o excesso de frutose pode sim ter esse impacto bem significativo, né? Na questão de, por exemplo, o excesso de frutose poderia favorecer uma esteatose hepática, tá? Que seria a deposição de gordura ali no fígado, tá? Então, claro que, como eu falei, tudo isso depende muito do contexto. Porque olha só, pensa num contexto de déficit calórico. Você está consumindo menos calorias do que você está gastando. Então, não tem como você ganhar gordura. Não tem como você sintetizar gordura. Porque tudo que você está consumindo, você está gastando, tá? Então, você ter uma ingestão de frutose mais alta num contexto de déficit calórico não é tão problemático, tá? Você consumir carboidratos de alto índice glicêmico em déficit calórico não tem tanto problema, porque justamente o contexto já está favorável para a melhora da sensibilidade à insulina, para diminuição da inflamação, né, diminuição dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, que elas são produzidas principalmente pelo tecido adiposo, né? Quem mais produz citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, PAI-1, resistina, né? Todas essas citocinas pró-inflamatórias, elas são produzidas principalmente pelas células de gordura, pelos adipócitos, né? Se você diminui o tamanho das células de gordura, o tamanho dos adipócitos, você também diminui os níveis de inflamação, os níveis de produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, o contexto é o que mais importa quando a gente fala do impacto de você utilizar qualquer alimento para bater a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Se você está num contexto de déficit calórico, se você simplesmente bater ali a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras ao longo do dia com qualquer fonte, né? Claro que também a gente tem que considerar a distribuição das proteínas ao longo do dia para você otimizar a síntese proteica muscular. Então você tem que ter um fracionamento aí em pelo menos 4 refeições, com 0,5 grama quilo de proteína por refeição. Tô falando de uma forma geral, bem média, né? Pra gente ter um aproveitamento máximo da síntese proteica muscular. Porque se você manda muita proteína de uma vez só, você oxida boa parte delas, né? Você utiliza elas como fonte de energia, não aproveita elas para síntese proteica muscular, que é o que a gente quer pensando em resultados estéticos, pensando em hipertrofia, tá? Então, a gente precisa ter esse fracionamento aí das proteínas ao longo do dia, tá? Pelo menos aí a cada 2 horas e meia, 3 horas, você consumir 0,5 grama quilo de proteína em média, né? 0,4, pode ser em mais refeições também, às vezes menos por refeição, mais fracionado, mas é importante que haja o fracionamento, tá? Das proteínas. Então, desde que haja esse fracionamento, num contexto de déficit calórico, eu bater a minha quantidade de carboidratos e de gorduras com qualquer fonte, de qualquer alimento, desde que esteja na quantidade exata, na quantidade adequada, não vai gerar tanto impacto negativo, não vai ter tanto problema, tá? Porque justamente o contexto está favorável. Agora, se você fala num contexto de superávit calórico, se você fizer isso, né? Se você consumir qualquer fonte de carboidrato, muito açúcar, né, excesso de gordura saturada e tudo mais, por conta do contexto, ele não estar favorável à otimização dos parâmetros metabólicos, você pode sim ter impactos negativos. Piorar bastante sua sensibilidade à insulina, aumentar a inflamação, tá? E piorar bem o seu metabolismo e sua saúde de uma forma geral, tá? Outro ponto também é o seguinte, não são só os macronutrientes que importam, né? A gente também tem os micronutrientes, a gente tem as vitaminas, a gente tem os minerais, fibras, fitoquímicos, tá?
Então, tudo isso é muito importante. Por exemplo, frutas e vegetais são extremamente ricos em fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas, minerais, e a gente precisa ter uma boa presença desses alimentos na nossa dieta, não só pensando em estética do físico, né, melhora de parâmetros metabólicos, sensibilidade à insulina, inflamação, que isso impacta diretamente na estética do nosso físico, mas também pensando em saúde de uma forma geral. Saúde intestinal, né, uma microbiota intestinal saudável, ela vai ter impactos muito positivos na sua saúde e também pode impactar na estética do seu físico indiretamente, tá? Então, além da gente pensar na questão dos macronutrientes ali, em bater a quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas, a gente também precisa pensar em bater os micronutrientes. Uma boa quantidade de fibras também, alimentos integrais, frutas, vegetais. A gente precisa ter uma boa quantidade de fibras na dieta para alimentar a nossa microbiota intestinal, as bactérias que habitam o nosso intestino. Elas se alimentam principalmente de fibras, né? Então a gente precisa dar as fibras para que elas se mantenham saudáveis, né? Para que a nossa microbiota se mantenha saudável, tá certo? Então a gente precisa ter uma cota mínima aí de frutas, vegetais, tá? Recomendado aí mais ou menos 400 gramas, tá? Por dia para você ter uma saúde boa, né? A OMS preconiza isso. Então a gente precisa ter uma boa ingestão de frutas, de vegetais, para que a gente bata uma boa quantidade de fitoquímicos, fibras, antioxidantes aí no nosso dia e a gente tenha os benefícios desses nutrientes, tá? E também, como eu falei, claro, o impacto disso vai ser diferente dependendo do contexto, né? Num contexto de déficit calórico, tudo isso vai impactar muito menos porque o contexto está favorável à melhora dos parâmetros metabólicos e tudo mais. Agora, num contexto de superávit calórico, pelo contrário, né? Você precisa ter o dobro de atenção para você não piorar a sua saúde e seu metabolismo e, consequentemente, também ter uma pior estética do seu físico, tá certo? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Deixa aí também o seu comentário, o seu feedback, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.